Legislativo encaminha ao Executivo proposta para a prevenção de desastres naturais. Conselho quer criação de comissão para resolver impasse nos atendimentos cardiológicos do Marieta. Certificação de responsabilidade social é debatida na Assembleia Catarinense. 16 de setembro de 2015, o Jornal da Câmara já está começando. Boa noite. Ontem, os alunos da Combeme que fazem os cursos de capacitação para o mercado de trabalho visitaram a Câmara de Vereadores de Itajaí. Eles conheceram os gabinetes, conversaram com parlamentares e viram como funcionam os setores administrativos da Câmara. De acordo com a coordenadora da Combeme, Bianca Remão, conhecer como funciona administrativamente o setor público ajuda os alunos a ver também na gestão pública uma área de trabalho em potencial. Ainda nesta semana, a Câmara deve encaminhar à Prefeitura um anteprojeto de lei com a sugestão de medidas que preparem a cidade para prevenir ou lidar com desastres naturais, principalmente enchentes. As bases do anteprojeto foram construídas durante a audiência sobre mudanças climáticas realizada pela Câmara neste mês. Realizada pela Câmara de Vereadores de Itajaí, a audiência pública sobre mudanças climáticas trouxe pesquisadores da Univale e também de uma universidade do Uruguai, a fim de discutir os impactos das mudanças e procurar alternativas para minimizar os seus efeitos. Conforme o vereador Fabrício Marinho, que propôs a audiência, os dados trazidos pelas pesquisas vão embasar a elaboração de uma lei municipal, que contemple planejamento e ações para deixar a cidade mais preparada em caso de desastres naturais, como as enchentes. Através desses dados científicos e estatísticos apurados pelos alunos, os mestrandos, os doutores que realizaram essa pesquisa, a gente pretende chegar num anteprojeto de lei para que a gente possa alinhar cada vez mais o trabalho da Defesa Civil, seja regional, seja municipal, com os anseios, aproveitando o conhecimento técnico da Univale, dos universitários, também atendendo os anseios da comunidade. O Estado vê como grande importância trazer esse debate para uma audiência pública, para que a população realmente possa entender o que está acontecendo. Não é só questão de município, de Estado, de Brasil, mas é uma questão realmente mundial. A gente vê muitas ações acontecendo, né, em todo o Brasil e em todo o mundo voltado para essa questão, principalmente pelo fenômeno El Niño, que já vem sendo estudado já há algum tempo e aparentemente ele está realmente se consolidando de alguma forma, né? Então é muito importante, como você falou, esse alinhamento do conhecimento dessas questões climáticas junto à população. Conforme o especialista em gestão costeira, que palestrou sobre como as mudanças climáticas interferem em Itajaí, para reduzir os efeitos delas, além da legislação, é preciso ação integrada entre sociedade, empresariado e poder público. Nós precisamos unir outros órgãos responsáveis pelo planejamento, como a Secretaria de Urbanismo, Secretaria própria de Planejamento Urbano, outras instituições do poder público que possam entender que o plano diretor ele pode ser esse maior projeto aí, aliado para a gente poder realmente chegar num consenso, né, de uso adequado do espaço em Itajaí. Já para outros pesquisadores, ter mais árvores, espaços verdes e menos asfalto é importante para reduzir os efeitos das cheias e melhorar a qualidade de vida na cidade. A gente tem hoje já desenvolvido tecnologia para a gente ter ambientes, né, que podem ter cobertura, né, que possa funcionar e ao mesmo tempo dar uma permeabilidade para essa água, né, que não é o asfalto, né? Que o asfalto sim não tem permeabilidade nenhuma, isso tudo vai ter que ir para uma rede de drenagem e acaba recebendo muita energia nessa rede de drenagem, né? E se a gente conseguir implantar materiais que absorvam parte dessa água da chuva, isso não vai só para a rede de drenagem, mas acaba infiltrando também no solo. Em determinados bairros da cidade, procurar uma árvore para encontrar uma sombra para deixar o seu carro, você não encontra.
Quantos espaços a gente poderia ter de jardins, quantas ruas que antes possibilitavam um escoamento maior de água da chuva e hoje já não possibilita mais porque são asfalto. Infelizmente, o crescimento da cidade está fazendo dela uma selva de pedras. E então eu penso que a saúde das pessoas, a saúde principalmente mental das pessoas, está intimamente relacionada com a saúde do meio ambiente. Pessoas mais saudáveis vão produzir um meio ambiente mais saudável, mas consequentemente também tem a troca, né? Um ambiente mais rico de verde, de biodiversidade, vai promover pessoas com a saúde mental maior. Outro assunto que foi apresentado na audiência pública sobre mudança climática foi uma pesquisa desenvolvida entre a Univale de Itajaí e a UDELAR, Universidade do Uruguai. A pesquisa analisou a vulnerabilidade ambiental das empresas localizadas ao longo da costa de Itajaí e margens do rio Itajaí-Açu quanto aos riscos das inundações. Um dos pontos altos da audiência sobre mudanças climáticas foi a apresentação de um trabalho realizado em parceria entre a Univale de Itajaí e a Universidade Uruguaia UDELAR. De autoria da mestranda em Oceanografia Camila Longaretti, a pesquisa estudou o comportamento e os planos de redução de risco de inundações de empresas localizadas na orla costeira de Itajaí, desde a Praia Brava até a ponte da BR-101 na divisa com Navegantes. O que a gente vê, assim, de uma maneira geral do município é uma falta de integração desse setor privado com o setor público, com a sociedade civil e também além dessa integração, é o envolvimento de questões de gestão de risco de inundação, porque, claro, uma empresa grande, às vezes, ela não tem grandes perdas. As perdas realmente estão, talvez, mais focadas nos funcionários, né? Que perdem, que deixam de trabalhar e que são mais impactados. Então, o que a gente vê é que ainda é necessário que essa percepção e essa integração seja realizada e avance um pouco mais, porque ainda está muito pequena assim, a percepção mesmo. Já a mestra em Oceanografia e pesquisadora da Univale, Camila Búrigo, falou especificamente sobre as mudanças climáticas no mundo. Ela destacou que as mudanças climáticas estão em curso e se processam de maneiras distintas em cada parte do mundo. No Brasil também, pois podem significar aumento de períodos de seca nas regiões norte e sudeste, bem como a aceleração do volume das enchentes no sul. De acordo com a pesquisadora, a minimização dos efeitos danosos das mudanças climáticas passa necessariamente pela mudança dos hábitos das pessoas. A gente tem duas abordagens. A primeira é a educação, tanto de casa como, das escolas, enfim. E a outra é que cada um toma ciência das suas próprias atitudes, né? Tem pequenas atitudes que a gente pode fazer que ajudam a minimizar essas mudanças, né? Por exemplo, usar mais transporte coletivo, fazer menos uso de produtos que estão mais longe de você, que acabam impactando também, enviando gases, de efeito estufa para a atmosfera. Nós precisamos ouvir os especialistas, e não só deixar a questão econômica dominar sobre a cidade. Então, o tema é muito importante, vem em um momento muito oportuno, e serve para que as pessoas mudem seus comportamentos. E você vai ver ainda no Jornal da Câmara, Conselho quer criação de comissão para resolver impasse nos atendimentos cardiológicos do Marieta. Essas e outras informações depois do intervalo. Até já. A Assembleia Legislativa de Santa Catarina está debatendo a importância da certificação de responsabilidade social para as empresas do Estado. Para isso, está realizando seminários sobre o tema. Confira na reportagem da TVAL. O plenarinho da Assembleia Legislativa ficou lotado. Participaram do seminário representantes de empresas privadas, empresas públicas, sociedades de economia mista e de entidades com fins não econômicos estabelecidas em Santa Catarina e que querem participar da 5ª edição do Prêmio de Responsabilidade Social. O deputado Jean Lloyd Pré, do PCdoB, representou os parlamentares na abertura oficial. O objetivo do prêmio é valorizar as políticas de gestão que promovam o bem-estar da sociedade e a preservação ambiental. A entrega de certificações e troféus é realizada há 5 anos e está prevista em lei estadual.
O objetivo do seminário foi esclarecer as dúvidas de quem tem interesse em se inscrever. Para participar, é preciso publicar e apresentar o balanço socioambiental do ano passado. O documento será analisado pela comissão mista que organiza o prêmio e é formada por representantes de 15 entidades, de órgãos públicos e da sociedade civil. A programação do seminário incluiu uma palestra da professora de administração da Univale, Vanderleia Martins Lom. Ela falou sobre a evolução, a prática e os resultados da responsabilidade socioambiental nas organizações. Quando a organização consegue relacionar os seus projetos com o negócio da sua empresa, ela tem muito mais a ganhar, né? Porque ela está, na verdade, relacionando a prática da responsabilidade social com aquilo que ela desenvolve, né? Com aquilo que é o DNA dela como organização. Então, ela tem muito a ganhar, ela tem como ganhar financeiramente, economicamente, né? Ela tem como ganhar como imagem, a relação dela com seus stakeholders, que a gente fala que são seus atores, né? A comunidade, seus fornecedores, seus clientes, o próprio funcionário. Então, assim, ela só tem a ganhar. A assessora técnica da comissão mista que organiza o prêmio apresentou o edital de inscrição e esclareceu dúvidas dos participantes sobre a construção do balanço socioambiental. Em seguida, representantes de empresas e entidades certificadas no ano passado apresentaram os projetos que desenvolvem e que resultaram na premiação. O coordenador de marketing da Termotécnica Limitada de Joinville apresentou o projeto de reciclagem desenvolvido pela empresa. Esse programa ele consiste numa rede de catadores, cooperativas, consumidores finais. A Termotécnica estruturou tudo isso para poder trazer o EPS, mais conhecido como isopor, de volta para o processo e reciclar esse material. Material nobre que tem um fim muito nobre e que não deve ser desperdiçado, jogado aí na natureza, né? Então a gente tem essa preocupação com a sustentabilidade e esse material pode e é reciclado pela Termotécnica. A gerente de marketing da Coopercarga, com sede em Concórdia, explicou o conjunto de ações desenvolvido pela cooperativa de transportes. E são projetos que abrangem, né, as várias áreas da sociedade, educacional, social, ambiental, né, desde apoio a entidades de classe, né, até organizações com fins não lucrativos. Então nós temos uma parceria muito grande em vários projetos de inclusão, visando interagir, beneficiar, também contribuir com a comunidade onde a Coopercarga está inserida e desenvolve suas atividades. Para se habilitar ao certificado de responsabilidade social e concorrer aos troféus de destaque, as organizações devem fazer as inscrições até o dia 6 de outubro, exclusivamente pela internet, com preenchimento de formulário eletrônico encontrado no site da Assembleia Legislativa. Esse formulário eletrônico ele faz uso, né, ele vai solicitar informações que advêm do balanço socioambiental ou relatório de sustentabilidade que essas entidades ou empresas deverão ter publicado do último ano, 2014, e fazer o preenchimento, transcrever esses resultados para esse formulário eletrônico, que é totalmente gratuito e eletrônico. A cerimônia de premiação está marcada para o dia 9 de dezembro. O objetivo do troféu e da certificação é reconhecer as boas práticas em responsabilidade social de empresas e instituições catarinenses. É um prêmio exclusivamente do nosso estado e quer reconhecer essas boas práticas que fazem de Santa Catarina um estado reconhecido a nível nacional em diversos aspectos. O presidente do Conselho Municipal de Saúde, Comusa, Plínio Silveira, sugeriu que uma comissão independente seja criada para esclarecer a situação e os motivos das divergências entre médicos e direção do Hospital Marieta sobre as mudanças na área de cardiologia. A proposta, que foi apresentada durante uma reunião promovida pelo Observatório Social, foi também uma das pautas da última reunião do Comusa. O Comusa participou de uma reunião em que, de um lado, o hospital apresentava certos fatos, certas condições para as modificações internas no atendimento aos pacientes cardiológicos, e, de outro lado, médicos cardiologistas argumentando contrariamente à posição e a essas alterações. Ora, o Hospital Marieta está passando por algumas reestruturações de ordem logística internamente, com a nova direção que assumiu há cerca de 4 meses. Isto pode ser positivo, desde que essas alterações no funcionamento interno do hospital venham de encontro às necessidades da população de Itajaí e região.
Do contrário, alterações na gestão interna não nos interessam. Então, o Comusa tomou uma posição muito clara em respeito aos serviços cardiológicos. Nós dissemos na reunião que o que quer que seja decidido em relação ao atendimento cardiológico tem que ser necessariamente um encaminhamento que atenda àquilo que diz a nossa Constituição. O que diz a nossa Constituição? No seu artigo 37, as ações tomadas pelo Hospital Marieta têm que necessariamente atender o princípio da legalidade, da moralidade pública, da impessoalidade, da efetividade e da absoluta transparência nas suas ações. Especialmente este último quesito. Não há como nós discutirmos a situação do hospital sem que todos os fatos, todas as informações, todos os números sejam colocados à disposição da sociedade de Itajaí e região. Até porque a comunidade precisa se posicionar. Isto é, se o hospital verdadeira e legitimamente colocar os números, toda a sua situação sob a mais absoluta transparência, a comunidade poderá reconhecer, não, de fato o hospital apresenta dificuldades e nós temos que nos mobilizar para resolver as dificuldades. O contrário também é verdadeiro. Então o que nós queremos? Nós propomos que o Comusa estruture um grupo que vai ouvir separadamente a direção do hospital, para ouvir qual é exatamente a posição do hospital, quais são os argumentos colocados para justificar as alterações, especificamente no atendimento cardiológico, e vamos também ouvir em separado o grupo médico, que tem também interesse em que esse serviço funcione da melhor maneira possível. Então, ouvidas as duas partes, o Comusa vai emitir o seu parecer, esperando que esse parecer possa dar consistência, subsidiar uma posição da comunidade como um todo. Quanto à situação do usuário, o que o Comusa tem a dizer assim, para o usuário que necessita dos serviços? A direção do hospital nos afirmou categoricamente que o atendimento de cardiologia não foi e não será interrompido. O que aconteceram foram mudanças internas. Dito isto, nós devemos concluir que o usuário deve ficar absolutamente tranquilo em relação ao atendimento cardiológico, especialmente o usuário do Sistema Único de Saúde. Um outro ponto que é importante que nós salientemos é o seguinte: o Hospital Marieta, isso não pode jamais ser esquecido nessa discussão, é um equipamento público. Ele é financiado quase na sua integralidade por recursos públicos. Todos os equipamentos que lá existem, as suas estruturas, todas foram financiadas com o nosso dinheiro. Portanto, nada mais justo de que nós, comunidade, população, determine quais serão as ações, quais serão as linhas de trabalho do Hospital Marieta no sentido de atender os nossos interesses. Então, jamais poderá ser esquecido isso. O Hospital Marieta é um hospital público, em que pese seja administrado por uma entidade privada. Nesta semana, nós deveremos nos reunir com os cardiologistas, nós deveremos nos reunir com o Hospital Marieta e rapidamente fazer esse relatório para ser apresentado numa reunião que ainda não foi marcada, mas que deverá acontecer, presumo que ainda até o final deste mês. Neste sábado, dia 19, a partir das 9 horas da manhã, na Rua Hercílio Luz, no centro, os SEMAS e secretarias municipais fazem o lançamento da Semana da Água em Itajaí. Na ação, será distribuído material informativo sobre o uso consciente da água, gestão ambiental. Além disso, as pessoas que passarem pelo calçadão da Hercílio Luz irão receber mudas de plantas em comemoração ao Dia da Árvore e como marco da Semana da Água. E o Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Para você, uma excelente noite e até amanhã.